Pilha de Gibis. E aí, jagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverse e do A Pilha do Aranha. Nós estamos em todas as redes sociais, é só procurar por @artefinalhq no Twitter, no Instagram e no Facebook. E nós estamos também no Deezer, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, iTunes. É só procurar por Sete Jagunços que todos os nossos podcasts estão por lá também. Você já faz parte do nosso grupo Nada Secreto no Telegram? Acesse lá para conversar de gibizinhos com a gente. E também não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, que além dos nossos podcasts estarem por lá, nós também estamos fazendo lives e temos algumas surpresinhas reservadas para vocês lá no nosso canal. Então, não deixe de se inscrever por lá. Eu sou o Marcos e aqui comigo hoje estão Vitor Azambuja. E aí, pessoal? E Maurício Dantas. Primeiramente, olá. Então, vamos mais uma vez falar dos nossos gibizinhos da semana, nossas leituras em mais um Pilha de Bis clássico. Diz aí, Maurício Dantas, o que você leu essa semana? Li finalmente o História do Universo Marvel, que eu comecei a ler há exatamente 2 anos, quando saiu. Sei como é isso, sei bem como é isso. O Vitor costuma ler gibi que saiu há uns 10 anos atrás, que ele tirou do plástico essa semana. Não, eu sei como é começar a ler um negócio anos atrás e terminar. Eu tenho um gibi que eu tô lendo desde a faculdade. Deve ser bom. Não, o bom é que passa tanto tempo, né, Vitor, que até o spoiler a gente esquece. Sim, eu faço muito isso, pra também spoiler. Vou deixar o tempo pra idade fazer eu esquecer e aí eu volto. Deixa os problemas do dia a dia sobrepor a isso na memória e a gente esquece o spoiler, né? Não, mas foi o seguinte, eu consegui com um casal de amigos, o Arthur e a Dona, que moram lá no Canadá, de me mandarem para os gibis, né? Claro, pagando nada de graça nesse mundinho. E aí eu disse, não, deixa chegar tudo, eles vão comprar todos, quando eles me mandarem, aí eu leio no físico, né? Em inglês e tudo mais, porque eu tenho uma porrada de referência no gibi, eu disse, a Panini vai cagar isso aqui, eu prefiro ter o original. Porque eu adoro, já falei isso aqui de outras vezes também, eu adoro essas historinhas assim, recapitulando tudo, a Marvel fazia isso muito, tem uma do Agente Americano que saiu na mensal do Capitão América, que merece estar até nesse encadernado que a Panini prometeu, né? Agora que já faz 3 meses que acabou Falcão e Soldado Invernal, a Panini vai lançar o encadernado da origem do Agente Americano. Quem sabe eles contam também essa historinha aí no final. A saga da Coroa da Serpente, que eu adoro também, é todo contado pelo Vigia, mostrando, amarrando, né, vários retcons ali e coisas que eram incongruentes na história original da Coroa da Serpente, para que elas fizessem sentido, porque vinha o Ataques Atlantes, ou o crossover de verão lá dos gibis da Marvel da época. Então a Marvel arrumou a casa com essas histórias de backup que vinham no final das revistas de um mês todo, 2 meses lá da Marvel. Cada revista vinha um capítulo para você ler. Isso nunca foi encadernado, nunca foi lançado assim como um volume único. Nas Epic Collection tem um aqui, outro ali, enfim, bem separado mesmo, mas existe um encadernado digital disso. É fácil de achar nos meios mais famosos aí, e que eu até reli há algum tempo. E essa história do universo Marvel é nessa pegada. A gente está no final da existência do universo da Marvel, e quem está lá é o Galactus e o Franklin Richards, filho do Reed Richards com a Sue Richards. E eles são os últimos 6 vivos do universo. O universo vai se implodir, né, se acabar, e dar origem ao próximo universo. Assim como o Galactus sobreviveu ao último universo, né, a explosão do novo universo que gerou a Marvel, nossa realidade, por assim dizer, Franklin vai ser o que o Galactus foi para o nosso universo no novo, né? Então eles estão repassando toda a história do que aconteceu para que esse conhecimento não se perca e que o Franklin possa usar essa sabedoria, né, esse aprendizado todo
nessa nova vida que ele vai viver lá como um Galactus, sei lá. E o Mark Waid, que é quem escreve isso, ele faz um baita trabalho de costura de muita coisa, amarrar muita coisa antiga, muita coisa recente, até os Vingadores pré-históricos do Jason Aaron, ele consegue colocar no meio de uma forma que não conflita demais. Ele vai amarrar a origem de várias coisas, inclusive eventos que a gente vê na saga da Coroa da Serpente de 30 anos atrás, ele está justificando aqui também, está explicando como se encaixam, estão valendo. Ele vai pegar lá a origem do gene X de um garoto que foi vítima da manipulação dos Eternos, que gerou os Eternos, né? Mas ele foi viver no meio da humanidade. Esse gene dele alterado é o que dá o gene, a possibilidade do gene X, né? Que vai criar as mutações e a facilidade para os poderes meta-humanos. Isso é uma menção num gibi dos Inumanos, do Kirby, que saiu lá atrás, e o Wade vai amarrar isso e tudo mais, para ser uma história coesa. Menção aí é uma coisa que acho que a gente já falou até nas redes, acho que a gente não falou isso em podcast ainda. A guerra de Cian Kong, que foi referenciada em alguns gibis, se não me engano, primeiro no gibi do Homem-Formiga. Cian Kong é um país imaginário perto ali do Vietnã, Camboja e tudo mais, no qual se decorreu uma guerra e que é cheia de mistérios e conflitos e tudo mais. A Marvel resolveu unificar e esqueça a guerra do Vietnã, esqueça Afeganistão e tudo mais. A partir de agora tudo aconteceu nesse país, Cian Kong. Foi lá que o Frank Castle serviu, foi lá que o Reed Richards e o Ben Green tiveram na guerra, né, antes de pegar o foguete voar e tudo mais. Então é uma forma de descolar dos eventos da realidade e manter uma coerência ali para não ter que ficar contando toda hora que Tony Stark não sofreu um acidente na Guerra da Coreia, não. Sofreu um acidente no Afeganistão. Não, não foi no Afeganistão. Foi no 11 de setembro. Enfim, mentira esse 11 de setembro, mas só dando um exemplo. E como eu falei, o texto é do Mark Waid, sensacional. E a arte é do Javier Rodrigues, que é um desenhista excelente. Um cara que não deixa nada a dever aos grandes de hoje e que faz de cada página um pôster praticamente. A diagramação do cara, a forma como ele apresenta os personagens e as transições todas lá, nossa, tá um negócio muito bom, muito bonito de se ver. Ele já desenhou aqui a Mulher-Aranha, que chegou a sair mensal, ele desenhou, acho que Capitã Marvel, ele fez alguma coisa também. Mas nesse gibi aqui ele está se superando de uma forma absurda. Não posso recomendar mais a leitura desse gibi. A Marvel lançou, a Panini lançou num volume único, capa dura. Eu prefiro ficar com as minhas mensais em formato mensalzinho mesmo. Mas eu digo para vocês que eu acho que a Panini pecou de certa forma aí, porque fez as referências aos acontecimentos que tem no original apenas aos gibis originais, né? Tipo, isso aqui foi mostrado em Tales to Astonish, não sei o que lá. Não tá no meio da história, não tem asterisco nem nada, não. No final de cada volume americano, vem 4, 5 páginas mostrando isso com um textinho explicando, né? Contextualizando aquele evento. A Panini traduziu isso, né? O que a gente tem que agradecer, nem sempre elas traduzem os extras, mas colocou as referências das edições originais apenas americanas. Claro que nem tudo saiu aqui, mas pegando um guia dos quadrinhos, pegando uma editorial decente, um assistente editorial bom, dava para fazer essa pesquisa, que usar isso e até acreditar, por que não, o próprio guia dos quadrinhos pela assistência na pesquisa e tudo mais. E mostrar, né, isso aqui saiu na Grandes Heróis Marvel 20 da editora Abril, enfim. Seria uma forma de... Claro que não prejudica em nada o entendimento da história, mas para quem está pagando R$72 nisso, é uma forma de prestigiar também o leitor antigo que vai ver aquela capa e chamar a atenção por saber que faz uma referência a tudo aquilo que o leitor de décadas acompanhou, leu e tem uma referência de onde foi que aquilo saiu. Esse para mim é o grande pecado, apesar de que não vi também a edição em mãos, não cheguei a pegar ela nacional para ver como é que tá a qualidade no geral, mas não vi reclamações não. Não, aí você já quer demais, né? Você quer que
que a Panini traduz e ainda dê as referências do gibi que saiu aqui no Brasil, você tá exigindo demais da Panini. Vai querer que eles traduzam os extras também agora. Para. Não, já traduzi os extras. Sei que daqui a que eles coloquem as referências nacionais, você tá querendo demais. Você tá pensando o quê? Tá pensando que tá pagando caro num gibi pra poder ter isso? E outra, vão dar referência da Abril, certo? Eles faziam isso até, né? Antigamente até você achava ali na referência Não, os gibizinhos colocava, da Abril. colocava. Agora faz tempo que eu não vejo. Não, mas em edições recentes, inclusive, ao invés deles fazerem referência ao que eles mesmos publicaram, eles fazem referência ao americano. Tem uma das mensagens do Aranha que eu comprei, do início da fase do Spencer, que faz assim, isso foi visto em Amazing Spider-Man 430. Não foi mais do que 430, só 600 e porrada. E eles publicaram isso. E foi republicado, que é da fase slot, que saiu quase tudo Deixa eu já. botar já o Em link do capa Guia dos dura. Quadrinhos ali, né? Acesse guiadosquadrinhos.com. Pra pra o descobrir que falar da que- editora que quando reclamaram O mapa do multiverso. reclamaram do mapa do multiverso, mandou baixar na internet. Você quer o quê? Pois é, esse é meu ponto, né? Os editores deles são tão metidos a merda, tirando onda nas redes sociais, mas o que eles fazem só é traduzir material e, às vezes, conferir e fazer uma revisãozinha. Se for assim, bicho, não precisa ser editor de zorra nenhuma, não. Basta ser amigo mesmo de um lá para ser indicado. Agora vamos fazer um trabalho editorial decente mesmo. Vamos pensar do outro lado, se eu fosse um colecionador que está pagando os tubos nessa coleção, o que é que eu gostaria de ver aqui? O que é que eu posso fazer a mais? E Não é só luxo não é fazer. só Botar... papel e capa dura, né? Luxo é isso também, né? Exatamente. Não é só você pegar em uma edição lá, botar um texto do MC, do Load, de quem quer que seja, que eu não sou contra, não, eu acho legal. Se você não estiver tirando um texto original para colocar um texto nacional, mas complementando, isso sim é trabalho editorial. É você pegar um cara que entende, um cara que tem algo a dizer daquela coisa ali. Apesar de que às vezes é questionável, né? Não, não vou citar nomes, mas é um trabalho editorial, é uma coisa que diversifica, é uma coisa que só tem aqui, que mostra que o editor, o editor-chefe, o assistente, enfim, as pessoas envolvidas na produção, eles estão ligadas e conhecem o produto que estão fazendo. Mas o que a gente tem visto, como a gente já comentou aqui em outros pilhas, é o cara fazer aqueles editoriais de apresentação da Maia Maravilha, né? Oi, gente, tudo bom? Estamos aqui hoje para ler o Gibizinho dos Vingadores. Eu li e gostei muito. Comentem nas nossas redes sociais o que vocês acharam. Pelo amor de Deus. Eu tava bem curioso de ver a história do universo Marvel. Não cheguei a ler em scan, tava querendo pegar essa edição nacional, mas como você falou, tá mais de R$ 70 naquele luxo que a gente já cansa de falar, desnecessário. Mas, assim, eu sou muito fã do Mark Waid, ele manja muito de cronologia e de ligar esses pontos, então eu tava bem curioso para ler, mas nesse precinho vou ver se eu vou atrás das edições digitais naquele precinho nos Telegrams da vida. Socializadas. Eu comecei a ler esse gibi e eu entendo porque que o Maurício demorou 2 anos. Porque eu parei de ler porque eu achei chato pra caralho. E olha que é o tipo. São duas coisas que eu gosto, né? Gibi do Mark Waid e gibi que amarra, assim, essa cronologia. Mas eu não sei porque que eu peguei ranço com isso, de repente, porque eu passei dessa fase de querer amarrar a cronologia. E realmente passei mesmo. Ou porque tinha muito texto e tava ruim de ler, porque eu tentei começar a ler pelos meios escusos, tá? Então no tablet tava ruim de ler aquela arte daquela forma, com páginas duplas e muito texto. Eu sei que eu parei de ler porque eu achei chato. Não retomei. Até deixei está eternamente no meu carrinho a edição brasileira da Panini esperando baixar, mas assim como a maioria das coisas que eu boto no carrinho para esperar baixar nos últimos 2 anos não baixa nunca, não chega lá naquele patamar de 40, 50%, que foi o que eu estabeleci no passado para comprar a grande maioria das coisas que eu normalmente comprava desses capa dura. Acho que vai esgotar e eu não vou comprar. Mas por isso, assim, sabe? Não tô comentando o gibi em si, porque eu não li tudo, mas o comecinho eu achei bem chatinho, viu? Não consegui me interessar. E eu acho que o que mais eu vi fazendo barulho, essa história na internet aí, na nerdosfera, diriam alguns,
foi essa história de Kong, né? Da Marvel dar uma de DC e tentar um retcon aí que justifique as inconsistências que surgem com seu personagem ter sido criado num contexto de décadas atrás que não refletiria a idade dele. Não sou contra nem a favor, sinceramente. Acho que resolve um problema, que é você mostrar lá o Tony Stark nos seus 30, 40 anos, sendo a mesma coisa, e falar que foi na Guerra do Vietnã. Já tinha esse problema com o Nick Fury, né, que lutou lá na Segunda Guerra Mundial e continuava aí inteirão. O Capitão América você pode simplesmente ajustar a data que ele foi descongelado, mas isso acaba esvaziando um pouco o personagem, né? Eu me lembro quando eu comecei a ler a fase do Brubaker, que isso foi publicado há 15, 20 anos atrás, ele mencionava ali que o Capitão tinha sido descongelado há 5, 10 anos. Eu achei, como assim, cara? O Capitão, uma carga enorme de histórias na Marvel, foi congelado há 5, 10 anos. E a mesma coisa lá nos 952, quando a DC rebutou que todo mundo tinha que ter 5 anos só. Era uma coisa Sim, ridícula. 5 Robins em 5 anos. Que era uma coisa ridícula. Os personagens com uma carga de história absurda e a gente tem que acreditar que isso se passou num espaço curtíssimo de anos. Mas a melhor solução é aquela que todo nerd vai aprender em algum momento da vida, se acompanhar gibizinho por muitos anos. Esquece isso, cara. Não fica pensando nessas coisas. Mas como que ele tava na guerra tal, se ele tá só com 30, 40 anos? Esquece isso, cara. O personagem tem 80 anos de história, 60 anos de história. No caso dos 80 anos da Marvel, 60 da DC. Esquece, cara. Você não vai encaixar tudo que foi publicado com ele numa linha do tempo cronológica. Ele foi numa guerra, não interessa qual guerra, sabe? Também não vou ficar fazendo jornalismo gráfico, né? Jornalismo em quadrinhos. Não é um gibi do Joe Sacco, né? É um gibizinho de herói, cara. Então, acho que pra mim a melhor solução é essa, na guerra. Ponto, na guerra. Não interessa qual guerra. Esse tipo de país fictício, coisa que a DC usava muito, né? A Marvel não usava tanto. Mas a DC usava muito país fictício, né? Tinha o Kiraki, a Biafra, mas não sei o que, tudo para não chamar de um país verdadeiro. Acho que acaba mais complicando que ajudando. Eu comecei a gostar mais da DC justamente quando eles começaram a usar os países de verdade. Até eu tava lendo um certo gibi que vai ser mote de um especial nosso, e eu vi que eles destroem Montevidéu no começo do gibi, eu não lembrava. É verdade. Eu não lembrava disso, cara. Montevidéu, coitada, foi destruída. Parece aquele filme Tropas Estelares que eles destroem Buenos Aires, né? Enfim, coitado dos países latinos. Eu tava jogando um joguinho esses tempos também que é a Bolívia. A Bolívia, coitada, tá num cenário pós-apocalíptico lá no joguinho que é sobre esses. Como é que é? É o Tom Clancy. É o Ghost, né? Como é que é? Ghost Recon. Ghost Recon, isso. Tom Clancy, Ghost Recon, é o Badlands, Breakpoint, não me lembro qual que é na Bolívia, coitada, a Bolívia tá tomada lá pelos cartéis e policiais corruptos. Cara, é ficção, sabe? Não adianta ficar tentando enfiar isso num contexto histórico. Mas sobre especificamente esse gibizinho do Mark Waid, que eu me lembro que eu mais ouvi falar foi isso. Essa história de Kong. Acho que é uma coisa que a Marvel vai acabar esquecendo com o passar do tempo, como eles fazem cada vez que uma equipe criativa nova assume um personagem ou um grupo e começa uma nova fase, e vão deixar pra lá essa história de querer dar um nome no país onde aconteceu essas guerras. Mas faz parte dos gibis, né? A gente sabe que de tempos em tempos alguma coisa assim acontece. Duas coisas só, Vitor. Não parei de ler porque achei chato, não. Eu achei bem legal, como eu falei, porque eu gosto desse tipo de coisa. O problema é que eu queria ler, aproveitar para ler no físico, né? Senão ia acontecer o que a gente fica se culpando muito, que a gente lê o scan, gosta, aí compra o físico Sim. e nunca lê, nem É sai do aquele limbo, plastiquinho. né? Eu li o gibi, eu tenho o gibi, mas eu não li aquele gibi que eu tenho. Já aconteceu de eu dizer aqui em casa, né? Assim, o Bia chegar pra mim e dizer assim, mas você já leu isso tudo aqui? Ó, essa parte aqui que tá tudo no plastiquinho, eu li no tablet. Li, mas não esse, entendeu? Não, Não bem essa versão aqui. E a outra coisa mas não, antes. De fato, é muito texto e as páginas são lindas do Javier Rodrigues. E dá vontade de você ver uma versão sem texto só para ter aqueles posters, né? Porque cada página é praticamente um pôster. E é como a gente comentou num pilha recente que eu falei do The Marvels, que é o gibi novo do Kurt Busiek, que é uma série
ele prometeu como mensal, né? Não tem um número definido, não é minissérie nem maxissérie, é uma série. Ele usa muito isso de Sean Kung. Eu até comentei lá que vinha daqui, desse história do universo Marvel, esse ajuste, né, na coisa, e o Pierce aqui tá usando bastante isso na história. Personagens de lá amarrando coisas, trazendo, mostrando que o Batroc estava lá, o MODOK, antes de se tornar o MODOK, né, que é apenas um cientista, serviu lá também como inteligência dos Estados Unidos, enfim, ele está amarrando várias coisas do universo Marvel com essa, essa nação aí. E eu acho que é uma forma editorial, pelo menos do editorial atual, de deixar a coisa coerente e dizer assim, ó, agora tem que usar, não tem jeito. Mas concordo com você, a gente está vendo cada vez mais aí novas fases que o escritor chega e desfaz na primeira edição tudo que o escritor anterior fez, né? Vide Nick Spencer, que conseguiu isso em 40 páginas. Bom, vamos agora para o gibizinho que o Vitor Azambuja leu esses dias. Diga aí, Rapaz, tinha Vitinho, o até que você andou esquecido lendo? que eu tinha que falar um gibi nessa edição. Falei de joguinho, falei de filme, falei de um monte de coisa. Cara, eu vou pegar um curto e grosso, a gente já comentou, mas eu preciso comentar de novo, até pra dar o follow-up, né? O acompanhamento da história para os nossos ouvintes, que é o Dampir, que eu sei que o Marquito gosta muito também. Tá saindo Sim, aqui pela editora 85, sempre com pré-venda no Catarse. Acho que enquanto esse podcast for publicado, ainda vai estar a pré-venda do volume 7 lá no Catarse, fica uns 2 meses. Mas eu li agora mais recentemente o volume 6, cada volume contendo aí 4 edições italianas. Até fui consultar, o Dampir continua sendo publicado na Itália, então já está em cento e tantas edições. Tomara que a editora 85 continue esse trabalho por muito tempo. É o melhor formato que eu tenho gostado de ler, os fumetti atualmente. Mantém o tamanho americano e traz 4 volumes, normalmente são 100 páginas, dos originais dentro desse volume brasileiro. Eu adoro esse formato, para mim tudo podia sair assim aqui. A gente sabe que esses fumetti tem muita coisa, com exceção de Tex, que eu acho que deve ter saído tudo umas 2 vezes aqui no Brasil. A gente sabe que tem muita coisa de fumetti que não saiu no Brasil, coisas que começaram a sair anos atrás lá na Itália e que ainda seriam atuais para você publicar hoje aqui no Brasil é, sem nenhum problema, né? São quadrinhos que funcionam muito bem no tempo, eles são de certa forma atemporais. Os italianos são mestres nisso que a gente estava comentando agora há pouco, né? Da questão de vincular um evento histórico. Cara, o Dampir é exatamente isso que eu comentei casualmente. Tem uma guerra, tem um país lá de onde ele vem, mas ele não diz qual é a guerra, ele não diz qual é o país. Você sabe que é no leste da Europa, mas ele também não faz questão de ficar te dando muita. Ah, essa é a guerra que foi. Sabe, ele não tem essa preocupação, porque ele foi feito para ser um quadrinho para você ler daqui a 20 anos, como de fato é o que a gente está lendo aqui no Brasil agora, porque são histórias que começaram, sei lá, em 2000, 2001, e você conseguir ler e não se preocupar se faz muito tempo, se faz pouco tempo, se ele é velho, se ele é novo, enfim. E casualmente o Dampir, o Harlan Draka, né, que é o protagonista, ele também envelhece muito devagar, que é uma característica também dos fumetti, que é uma forma do personagem ter histórias assim num período grande de anos, né? Bom, para falar do gibi dessas histórias, já comentei antes, gosto muito. Provavelmente é o gibi que eu mais estou gostando de ler atualmente, não significa que seja o melhor, mas é o que mais está me dando prazer de ler atualmente. Eu gostei tanto de ler esse volume 6. É uma das poucas coisas que logo que chega já. A pilha não existe mais, né? A pilha é conceitual, porque a pilha está espalhada pelo meu apartamento. Mas é uma das coisas que logo que chega eu já boto ali na minha cabeceira para começar a ler em seguida, assim. É, cara, é muito gostoso. É gibi de aventura, varia um pouco, assim, nem todos os roteiros são do criador, nem toda a arte é tão boa quanto a história anterior, mas no geral mantém uma média boa, assim, dessas histórias. Como são 4 por volume, isso é um dos motivos que eu gosto tanto. Dificilmente você vai ter um volume ruim nessa edição brasileira, mesmo que tenha uma história mais fraquinha ali, 2 ou 3 das outras vão ser boas. Esse sexto, acho que eu gostei de todas. É, por ter mais páginas, né? Essa é uma característica do italiano. Ele é mensal, mas eles se organizam de uma forma. Geralmente é um artista diferente por edição, né? Coitado do roteirista, que esse tem que escrever bastante. E às vezes tem os fillers também.
Então eles se organizam de tal forma que eles conseguem botar um gibi mensal de 100 páginas na banca, que eu acho um feito impressionante, assim, até para os padrões europeus. A gente sabe que tem muito gibi europeu que sai um por ano, né, que dirá um por mês. E aí ele se permite contar a história num ritmo diferente. Em dados momentos ela é um pouco mais lenta, em outros ela acelera. Nesse tem uma cena no ônibus, que eles estão num ônibus sem freios, descendo lá uma costa do país, agora não me lembro, da Transilvânia, descendo a costa da Transilvânia com suas curvas e tá o Harlan e o amigo dele, o Kojak, desesperados lá tentando controlar o ônibus. Isso dura umas 10 páginas, que é uma coisa impensável para um gibi americano, passar 10 páginas numa mesma cena, né? Porque seria metade do gibi. Mas é muito legal mesmo, assim. Eu lembro que lendo aquele, eu dizer, puta, eu me senti uma criança, sabe? Sabe aquele gibi que você pega e lê assim e se surpreende, nossa, como isso é legal, que é uma sensação que a gente, muito provavelmente todos nós tivemos quando éramos criança ou quando começamos a ler gibi na nossa vida. Nossa, isso é muito legal, quero fazer isso por muitos anos, sabe? Eu tive essa sensação de novo e eu adoro gibis que fazem eu me sentir assim, não só por nostalgia, mas que eu gosto muito. Eu acho que é um gibi bem conduzido. É, não comentei nada da história, né? O Harlan Drakan é um Dhampir, ele é um filho de um mestre da noite, que seria um Uber vampiro, né? Um vampiro que cria os outros vampiros. Um Tem vampiro vários. mais poderoso, né? Isso, um vampiro mais Uma entidade poderoso. mais poderosa. Pensei que ele fazia Isso. transporte de vampiros, né? Uber vampiro. Ele até mexe com o transporte, mas não é bem assim. É que assim, eles vão explicando aos poucos, né? Ele não se preocupa também em expor muito o cenário, assim, ele vai explicando aos poucos. Eles vieram de uma outra dimensão, ou de um outro lugar lá, mais sombrio, e vieram pra Terra milhares de anos atrás. E estão aqui desde então. E só esses mestres da noite que criam outros vampiros, né? Então não é qualquer mordidinha de vampiro que cria um vampiro. E o Harlan, por ele ser filho de um mestre da noite, que é uma coisa proibida, os mestres da noite não poderiam procriar, o sangue dele é mortal para vampiros, é uma das poucas coisas que ferem vampiros e é a única coisa que mata outros mestres da noite, né? Por isso que eles têm esse pacto de não procriar. Então, e aí o Harlan, ele tem, como todo herói italiano, ele tem essa trupe, né? O Kojak, que é um ex-soldado que lutou nessa guerra que eu comentei, e uma vampira renegada, que é a Tesla, e eles trabalham lá, eles têm um mentor que dá a entender que é tipo um anjo, assim, mas não fica muito claro, uma coisa que sempre fica nas entrelinhas, assim, que é o... é Cassidy, né? Agora me fugiu o nome dele. Você falou da Tesla, eu acho legal, porque assim, ela é uma vampira, né? Ela não pode ser exposta à luz do sol, mas ela anda durante o dia com os outros, agora toda encapuzada, né? Com capuz, com óculos escuro, de luva, né? Ela anda, Isso, e ela mas não ela tá dorme, então toda não tem coberta, aquela né? coisa do os vampiros do Dhampir, eles não têm muitas fraquezas, né? Não tem o alho, não tem a cruz, só a luz do sol e o sangue do Dhampir, e acho que nem a estaca funciona, se bem me lembro, né? Nem a estaca é uma fraqueza para eles. Então eles são virtualmente imortais e indestrutíveis. E como não existem muitos Dhampirs, né? Nesse ponto da história só fala no Harlan, né? Não sei se existe outro pelo mundo ou se existiu um antes dele. Eles se acham invencíveis. Então o Harlan geralmente se aproveita disso. Ele faz uma coisa que eu acho muito interessante. Eu lembro que o Blade na Marvel ele tinha toda uma tecnologia, né? Ele fazia balas de madeira com água benta dentro que ele disparava lá naquelas metralhadoras dele e isso matava os vampiros. O Harlan ele simplesmente molha as balas do sangue dele e aí elas já ficam tóxicas, né? As balas, as lâminas, enfim. Elas já ficam envenenadas e o próprio sangue dele, quando ele se fere, que essa é a proteção dele, né? Ele se fere e o próprio sangue deles é mortal pros vampiros. Só que são vampiros modernos, então tem vampiro que usa arma, tem vampiro que quer sair no mano a mano, eles se organizam em formas de gangue, em formas de organizações criminosas, mafiosas, enfim. Ele aborda. Tem outras histórias mais tradicionais de terror, de vampiros em países misteriosos da Europa, em vilas que parecem saídas do século retrasado. Então eu acho muito legal como ele transita por todo tipo de história com vampiros, do mais moderno ao mais antigo, usando o Harlan Draka como fio condutor. E nessa edição, no volume 6, ele já começa a conhecer um pouco mais do pai dele, né, que é o próprio Draka, que é o grande mistério. Bem legalzinho.
Não é barato, mas se você pensar que são 4 edições por volume, cada volume tá dando R$ 45, R$ 50, dependendo do frete que você vai pagar, porque eu sempre boto o frete na conta, né? Vale muito a pena, vai ficar 10 e pouquinho, 10, 12, R$ 15 cada volume italiano, se você comprar nesse formato, que já é metade do que tá saindo, por exemplo, um gibi da Mitos no mesmo formato italiano, que só tem um volume do original, que já tá R$ 28,90. Então tá valendo muito a pena. Eu não tô pegando e lendo assim que chega. O meu tá na pilha. Eu li, eu acho que o volume 2 só. Só li o primeiro e o segundo volume, talvez o terceiro volume. Os 3 primeiros volumes. Eu tenho até o sexto, ainda não apoiei a campanha do sétimo, mas tá aqui o lembrete para poder apoiar antes do final da campanha. E é uma característica também dos quadrinhos italianos, né? Que eles normalmente, principalmente essas séries maiores, essas séries mais longevas, ela não tem uma cronologia, né? Você pode pegar qualquer volume ali e ler que você consegue entender. Tanto é que a própria editora 85 ela começou a publicar, salvo engano, do volume 4, porque os 3 primeiros volumes a Mitos já havia lançado aqui as edições, né, no formato que a Mitos costuma lançar, né, uma história por revista, e já não era inédito aqui no Brasil. Então a editora 85, quando começou a lançar Dampi, ela escolheu lançar do volume 4, e depois é que ela publicou os 3 primeiros, né? Então, é uma característica assim bem marcante dos quadrinhos europeus, é isso, que você pode praticamente pegar de qualquer volume e ler que você não vai ficar perdido, você vai entender a história, você vai ter ali um começo, meio, um fim. Talvez tenha um fio condutor, mas nada que vai lhe atrapalhar a ler o restante da revista, né, ou o restante da série. E é isso mesmo, é uma aventura com tons ali de terror, que acho que talvez o maior expoente desse tipo de história dos quadrinhos italianos é o Dylan Dog, mas aqui, diferente do Dylan Dog, o Hakan Draka, ele realmente faz alguma coisa para poder resolver a situação, né? Que o Dylan Dog meio que passa pela situação, né? O negócio se resolve apesar do Dylan Ele é só Dog, um né? espectador, né? Ele passa mais tempo confuso do que resolvendo alguma coisa, né? O Draca não, o Draca ele tem um vampiro lá, eu vou lá dar tiro desse filho da puta. É. É só questão dele achar e conseguir chegar no cara, é só isso. E eu tô acompanhando também, mas e gostei bastante. Tô colecionando e quero continuar colecionando essas revistas do Dampin enquanto a editora 85 continuar lançando. Bom, vou para a historinha que eu li. Quero falar um pouquinho. O Vitor falou da pilha. Eu finalmente entrei nos gibis que eu comprei em 2020 da minha pilha. E eu vou falar de um gibizinho dos X-Men pré-era Jonathan Hickman, né? Que agora só falam da, da, da Aurora de X, dos gibis que o Hickman é o showrunner da linha. Então eu vou falar um pouquinho das histórias pré-Hickman, que eu li o Surpreendentes X-Men volume 3, que saiu aqui no Brasil ali no comecinho de 2020, né? Final de 2019, comecinho de 2020, que é o Até que Nossos Corações Parem, do Matthew Rosenberg e de um surpreendente Greg Land, que não desenhou todo mundo com cara de ator pornô. Não está horrível os desenhos do Greg Land nessa edição. E eu gostei porque ele é uma história que conta do Destrutor. Ele ali é pós o eixo, né? Aquela história que teve a mudança da mentalidade de heróis e vilões, né? Vilões se tornaram heróis e vice-versa. E o Destrutor foi um dos que ficou mais tempo ainda com a personalidade de vilão. Eu não cheguei a ler essas histórias que saíram aqui no Brasil, saiu ali naquela Fabulosos Vingadores, né? Era daquela época. E ele ficou durante muito tempo como vilão. E passou os efeitos
dessa mudança de personalidade, ele tá tentando se provar como um herói novamente, mas ninguém quer saber mais do Destrutor, né? Para você ter uma ideia, a história começa com o Destrutor jogando lá as rajadas de plasma dele num monstro gigante, só que no final, aquele monstro ele estava só sendo deslocado de um lugar para outro, porque o Topeira fez um acordo com os Vingadores, porque aquele monstro estava muito grande para o local que ele ficava, então fez lá um acordo para que ele pudesse ser deslocado, e o Destrutor, que não sabia de nada disso, foi e atacou o coitado do monstro, que estava só andando por ali, só indo de casa para o trabalho, e ele foi lá e teve milhões de dólares em propriedade que ele acabou destruindo nesse confronto, meio que desavisado. Então ele já não estava com uma reputação muito boa, piorou. E ele quer montar uma equipe de X-Men para voltar a ser um herói, só que a Kitty Pryde chega para ele e fala que ele não pode montar uma equipe de X-Men, que ele não tá autorizado. Ele vai falar, mas você não é dona do nome. Ela falou, eu sou sim. O Xavier, quando morreu, deixou os direitos do nome para mim. E aí ele começa a ir atrás de vários integrantes dos X-Men para poder tentar formar uma equipe, um esquadrão de X-Men. E a Kitty Pryde coloca o Apache para seguir ele vai atrás de um Colossus que tá na fossa, porque ele tomou um pé na bunda da própria Kitty Pryde, que eles iam casar e ele foi deixado no altar. Tem um Banshee meio que zumbi, que o Fera ressuscita ele. É uma época que eu não estava acompanhando as histórias dos X-Men, mas essas surpreendentes eu acompanho. E ainda tinha uma mistura ali, uma luta com os carrascos, e a Uni, que é aquela unidade do exército que caça mutantes, né? Que era, na época, teve uma época que foi liderada pela Valerie Cooper. Eu acho que era daquela época que o X-Factor virou a equipe oficial do governo, né? Ali na época do Peter David, enfim. E eu gostei porque é uma história super galhofa com o Destrutor, né? É um pouquinho diferente do que estava sendo publicado em Surpreendentes X-Men, que nas outras edições foi basicamente a ressurreição do Professor Xavier, que ressurgiu ali no corpo do Fantomex. E aqui é uma revista galhofa do Matthew Rosenberg, que já vinha fazendo um trabalho bacana nos X-Men, era um dos poucos que fazia um trabalho bacana. Depois ele fez Justiceiro, fez outras coisas pela Marvel, e é um desses novos talentos da Marvel, desses operários que seguraram as pontas nessa época meio turbulenta ali dos X-Men, que eles estavam meio que sendo escanteados, né, por conta do acordo da Marvel com a Fox, e a Marvel não queria criar propriedade para a Fox explorar no cinema, e tentaram empurrar a goela abaixo os Inumanos no lugar dos X-Men, e a gente sabe que tanto não deu certo, como depois a Marvel veio com tudo, revitalizando a franquia com o Jonathan Hickman. Eu sei que você gosta muito do Matthew Rosenberg também, né, Maurício? Gosto, e gosto muito desse gibi também. É um destrutor Adam Sandler, né? Que perdedor total, não tem moral com ninguém. Todo mundo sabe que ele vai fazer uma cagada em algum momento, antes cedo do que tarde. E ninguém confia nele. E todos os mutantes que ele consegue arregimentar ali estão por algum motivo que é meio contra a vontade ou estão no desespero. Como você falou, né? O Colossus acabou de tomar o pé na bunda da Kitty, foi abandonado. A Cristal fazendo uma turnê para 10 pessoas, né? Ninguém mais se importa com ela. Que é uma coisa que toda hora muda no universo Marvel, né? Tem uma hora que a Cristal é ignorada, daqui a pouco, 3 meses depois, aparece outro gibi e ela tá em turnê pelo mundo. Aí daqui a pouco ela tá esquecida de novo. Parece que ela é cancelada toda semana. É o fandom no que fica aí a esquece, crítica né? social. O fandom Deve ter vídeo. Deve ter vídeo da Livica Dazzler Alone. o fã chorando. Mas eu gosto muito do conceito da Cristal como uma ídola mutante mesmo, assim, que atinge a juventude, né? Acho que isso podia ser mais explorado, apesar de que agora ela não para de cantar. Toda edição que ela aparece em Krakoa, ela tá cantando agora, né?
O novo poder mutante dela é não parar de cantar. Mas eu gosto muito, Marcos, por conta da. O tom é divertido, a coisa assim, meio que tirando sarro e tudo mais, mas isso tem um fundo sério. Essa coisa da Uni, ela apareceu, pelo que eu me lembro, naquela época do dizimação, né? Que os mutantes estão quase sendo extintos, e aí aparece aquele monte de sentinela em volta da mansão X para Sim, é verdade. protegê-la. Eu falei falando do X Factor porque tem uma hora da revista que eles falam que conhecem a Uni porque eles já tiveram contato com a Valerie Com a Cooper. Val, E eu é. lembro da Valerie Cooper em X Factor, né? Mas Ela você tem razão, era, ela é era a bem depois disso. ligação. Você falou uma coisa certa. Eles eram a equipe oficial do governo e ela era o liaison, né? Aquele contato de ligação com o governo. Eu acho que depois ela até fez isso para os Vingadores, na época Sim. do Bisic. É que foi essa parte do X Factor foi logo depois do que eles antigamente era a Força Federal, né? Era a Irmandade de Mutantes que virou a equipe de mutantes do governo, né? Que era a Força Federal. Bons tempos. Sim. E aí, outra coisa que é muito interessante é que é o seguinte: nessa época o Rosenberg estava a cargo de tudo que é mutante. Ele é o showrunner, né? Antes do Hickman. Só que ele tinha um mandate lá de, ó, vai acabar aqui. Você pode fazer o que você quiser, pode matar quem você quiser, que a gente vai dar um jeito de trazer de volta. E aí ele sangrou todo mundo, né? Quem ele podia matar, ele saiu matando. Ele tem três minis, né, que se ligam ao principal que ele contou que na Uncanny X-Men mesmo. A primeira é essa, que não é mini, né, mas ele estava aproveitando que o título ia ser cancelado e fizer esse último arco. Os dois primeiros são do Charles Soule, como você lembrou bem, né, trazendo o Xavier de volta apenas como X, né, Senhor X ou só X, não lembro agora. E aí muda completamente a equipe criativa, conceito e tudo mais. Acho que nessa versão brasileira vem até uma historinha extra, que são os X-Men originais encontrando o novo Xavier. Isso, é na edição na anual, que é muito sinistra. Ela contrasta muito com o clima da história da Astonishing. Ela é a anual da Astonishing, que ela é super sinistra. Quando você chega no final, você chega. Que porra aconteceu aqui que acaba num clima totalmente depressivo, né? Parece aqueles fillers que a Abril colocava no final das grandes heróis Marvel que não tinham nada a ver. Tinha uma arte feia, não casava nada com a proposta da história. Você acabava o gibi com cara de. Sim, velho, o que é que tem a ver? Pois é, e olha como é que são as coisas. A história principal é do Greg Land, e a gente tá falando que o desenho feio é do Travel Foreman, que é quem desenha essa anual. Trevor Pra Foreman que você ver. fez o Ultimates. Faz muita coisa boa aí. Ele fez aquele que eu gosto da DC, Electric Warriors também. Ele é um cara bom. Ele fez o revival do Marvel Knights recentemente. Não é um cara de traço bonito, não. Mas é um traço competente, bem legal. Mas aí ele tá muito estranho. Eu acho que é esse, Tá. eu acho que é esse clima sinistro mesmo, Marcos. Você matou a charada aí. Agora, como eu ia falando, tem esse arco, né? Que acaba ligando muita coisa aí da Uni que ele vai usar no final. Essa tecnologia que está sendo testada aí vai se ligar ainda a Novos Mutantes, Almas Mortas, que eu acho que a Panini publicou aqui com esse nome, que é uma mini dos Novos Mutantes, misturada, né? Tem o Fortão no meio da equipe, aí tem a magia, tem a dinamite e tudo Sim, mais. sim, a Panini publicou. Eu lembro que eu li essa história. Pois aí também tem um final bem, bem complicado, que eles só vão reaparecer, são dados como mortos no final, não é spoiler, mas eles só vão reaparecer lá do meio pro fim da Uncanny. Tem já se ligando com essa tecnologia que a Uni está desenvolvendo aí agora. E tem uma minissérie que essa eu sei que a Panini não publicou, eu já reclamei 2 vezes, vou pedir música no Fantástico, que essa é a terceira vez que eu reclamo em pilha, que é a mini de Viagem no Tempo do Homem Múltiplo, que é genial. O Rosenberg pega essa verve de humor que ele tem, né, que não é humor escrachado, besta, é um humor inteligente, e cria uma história do Madrox viajando no tempo e causando uma porrada de paradoxos e se relacionando com todos esses eventos aí de uma forma muito mais maluca do que se fosse o gibizinho do Deadpool, e de uma forma muito mais inteligente, justamente porque não é o Deadpool.
Mas a Panini, o pessoal lá leu e não entendeu que isso se ligava aos principais acontecimentos do Werner Rosenberg e pulou. É uma pena isso, porque, inclusive, foi indicada a Eisner lá, salvo engano, pela arte. Você, Vitor, você chegou a ler alguma Nada, coisa tem dessa fase? Os reminiscentes lá do X Factor do Peter David já me interessa. Inclusive, Na verdade, nessa daqui só aparece de remanescente só Só o Alex. o Destrutor, né? Não aparece mais ninguém nessa. Que a equipe é o Destrutor, a Cristal, o Banshee, o Fera e o Apache. Não é isso? e o Colossus. E o Colossus, Só o sucesso, Colossus. Só sucesso. Não, a equipe é legal e tá todo mundo ferrado. Só os legais ali. Tá na pilha. São 3 volumes, né? Desse surpreendente X-Men. São, mas esse terceiro volume não tem nada a ver com os anteriores. Pode ler ele sozinho. Você pode ler ele sozinho. Só a última história, que é do anual, que tem mais a ver porque aparece o Xavier ressuscitado. Mas no história anterior nem cita o Xavier. Tanto é que o Xavier tá morto ali, né? Porque teoricamente ele tá morto ainda, que é o que a Kitty fala, né? Que ela é a dona dos direitos do nome X-Men, porque ela ficou com a propriedade do Xavier depois que ele morreu, né? Ela era uma das herdeiras. Tantas vezes que eu já tô perdido. Como é que ele tinha morrido dessa vez? Em X-Men vs Vingadores, que é o Ciclope com a Fênix, mata ele. Tá. Então durou um tempo. E aí ele é ressuscitado no primeiro encadernado do Surpreendentes X-Men do Charles Soule. Porque mostra que a psique dele tava no plano astral lá. E vai pro corpo do Fantomex, né? Tá aprisionada pelo Rei das Sombras e o Fantomex acaba oferecendo o corpo dele pra puxar a mente do Xavier de volta. Do Hickman, né, teoricamente é esse Xavier, mas não falamos disso, né? Não é. Sim e não. É a cronologia de Schrödinger e é a Marvel sendo DC nesse aspecto de uma forma vergonhosa. Mas vocês ainda defendem o Hickman como se fosse a última bolacha do pacote. Não vocês aqui, meus amigos, Sim, mas sim. essa dieta tem alvo. Direto espalha chumbo. Dieta dum-dum. Bom, depois dessa pilha de indiretas, eu acho que a gente pode encerrar, não é verdade? Tem algo mais a acrescentar, senhores? Sim, nessa história tem os X-Men andando de ônibus, hein? Pra quem vai falar dos Vingadores. Essa cena é sensacional. Aí, não tenho dinheiro aqui. O Fera, não. Vocês têm que pensar seriamente em andar com dinheiro. Ai, sensacional. Até mais, viu, Vitinho? Até mais, até a próxima. Talvez daqui a uns 10 anos a gente possa voltar para esse gibi quando eu ler. Até mais, Maurício Dantas. Adeus, sejam felizes. Busquem conhecimento, já diria ET Bilu. E até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau. Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com o selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links. Você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br